Enfermagem do espírito. Questão 254, parágrafo 6º, do Livro dos Médiuns. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Pode, há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Eles precisariam de um tratamento moral, enquanto com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer esta distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Enfermagem do espírito. Livro Seara dos Médiuns, capítulo 87. Observa o recinto onde repousa em tratamento o enfermo que amas. Enterneces-te ao vê-lo vencido, aniquilado, sofredor. Nem de leve poderias admitir a leviandade da visita que lhe invocasse a atenção fatigada para questões inoportunas. Não compreenderias a atitude de quem buscasse converter tanta dor em razão para motejo. Agradeces para ele o auxílio e o respeito, o remédio e o silêncio. Vê-se o espírito desencarnado em perturbação nas mesmas circunstâncias. Ajuda-o nas reuniões íntimas de oração, facilmente conversíveis em gabinetes curativos da alma. Não lhe exponhas o martírio mental à curiosidade ou ao gracejo. Ampara-o com discrição e bondade. É nosso irmão, acima de tudo. E o necessitado de hoje lembra-nos que é possível sejamos nós o necessitado de amanhã. Livro Seara dos Médiuns, editora FEB, capítulo 87, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Estudando o parágrafo 6º da questão 254 de O Livro dos Médiuns. Então, o Centro Espírita, atualmente, faz um trabalho interessante com os pacientes com enfermidades que têm origem espiritual. Nós sabemos que, concomitante com o tratamento médico, o tratamento psiquiátrico, é muito importante que haja também o tratamento espiritual. Acima de tudo, nós somos espíritos, e em havendo a influenciação de um espírito ignorante que esteja se vingando, perseguindo, e que enlouqueceu por conta do ódio, toda essa gama de sofrimento e de aflições passa para o espírito que está encarnado, o chamado paciente psiquiátrico. Na verdade, ele é um espírito encarnado em sofrimento, sofrendo perseguição, sofrendo a antipatia das próprias vítimas, o que é justo, porque a pessoa não é inocente, ela é culpada. Mas, por outro lado, é importante também que trabalhemos junto com os desencarnados para que eles também se libertem, para que eles também possam
alcançar a cura. Por isso que Jesus nos ensina a questão do perdão e o esquecimento das ofensas. Porque se perdoamos e se esquecemos as ofensas, evidentemente que não haverá vingança, nem o prolongamento do ódio por conta da ofensa anterior. Mas é fácil? Não é fácil. Perdoar, não é fácil esquecer a ofensa, porque o espírito que está fora do corpo lembra daquela situação dia e noite. Se ele não perdoou, ele lembra dia e noite, o tempo todo. E isso a lembrança é um adubo da vingança, do revanchismo. Então, muito importante que quem está com problema assim, obsessivo, quem está com problema mental, possa receber o tratamento médico, psiquiátrico, mas também o tratamento espiritual, porque o tratamento médico, psiquiátrico, vai atingir o corpo de carne, o cérebro físico, mas não vai atingir o espírito. Ora, o tratamento espiritual, concomitante com o tratamento médico-psiquiátrico, evidentemente que surtirá mais efeito ainda, até para o próprio paciente absorver melhor os princípios ativos, porque ele terá mais facilidade, considerando a ação benfazeja da imposição das mãos, dos passos magnéticos, das orações e, acima de tudo, do esclarecimento com as bases do Evangelho, porque houve um erro, a pessoa errou gravemente para provocar a vingança de alguém. Então, essa pessoa também precisa evangelizar-se para mudar o padrão mental. E o perseguidor, por sua vez, também necessita do socorro espiritual para se adaptar a essa circunstância nova trazida por Jesus, onde a vítima poderá reconciliar-se com o algoz e vice-versa, nos padrões da caridade, nos padrões do amor. Isso não é brincadeira, isso não é fácil. Milhões de pessoas estão sofrendo atualmente com problemas gravíssimos mentais e com diagnósticos os mais variados. Não é que os diagnósticos estejam errados, os diagnósticos estão certos, mas só que o diagnóstico é o que apresenta o corpo de carne do paciente. Mas o corpo perispiritual, a estrutura da mente, do espírito, aí o psiquiatra não consegue diagnosticar. Mas o diagnóstico, segundo a relação que o médico pode classificar, inclusive, o tipo de enfermidade, o tipo de doença, evidentemente que isso ajuda muito. Por quê? O paciente vai ser medicado, então ele terá alguma defesa para a estrutura cerebral. E mais, as instruções do Evangelho, o tratamento com a imposição das mãos, as orações, os passes magnéticos e a instrução continuada do Evangelho à luz do Espírito, isso cria situações reativas e defensivas para ambas as partes, porque quem persegue também está sofrendo. O ódio faz muito mal a quem odeia também. A pessoa fica vinculada ao ofensor, ao seu algoz, de maneira deprimente. Ora, se ele perdoa, se ele se esclarece, deixa para lá e procura os seus amores e perdoa, ele se liberta. O algoz também se liberta da vítima e se liberta do ato nefasto daquela situação anterior, quando fora vítima. Que os papéis se invertem. Quem persegue agora apresenta-se como algoz, mas na verdade é vítima do espírito que está encarnado, que fora o algoz numa encarnação anterior, onde empreendeu no mal. Então é algo extraordinário o tratamento espiritual, a enfermagem espiritual, a enfermagem do espírito.
nós precisamos valorizar muito, porque, como disse Kardec, pode haver um tipo de loucura, que na verdade nós hoje chamamos de obsessão mesmo, né? E muito interessante o que o Emmanuel fala no livro Seara dos Médiuns, porque ele diz: entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Eles precisariam de um tratamento moral, enquanto com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Ora, se a pessoa é diagnosticada com uma determinada enfermidade e ela começa a ser medicada naquela direção de tal enfermidade, ela já começa a receber uma titularidade do enfermo com aquela classificação, que poderia então ser classificado como loucura. Mas observemos, se concomitante ao tratamento espiritual, o paciente consegue reagir com mais facilidade. Não é que o tratamento espiritual vai dispensar o tratamento do médico, não é isso. Mas ele concomitantemente vai atuar exatamente para que haja reações positivas na absorção também dos princípios ativos que estão sendo ministrados. Às vezes, o paciente nem consegue dormir com toda a medicação psiquiátrica. É terrível, porque existe ali uma perseguição ferrenha dos desencarnados que interfere, inclusive, no processo do sono. Então, é muito importante o tratamento médico e o tratamento espiritual. E o Centro Espírita tem as reuniões mediúnicas, as reuniões de desobsessão e tem as palestras onde o espírito vai ser evangelizado, o encarnado e o desencarnado. Então, é uma maravilha a enfermagem para o espírito.